Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto de hoje, certo? Vamos trabalhar com integrais duplas sobre regiões genéricas. Nas aulas anteriores, trabalhamos integrais duplas para regiões retangulares e hoje vamos trabalhar integrais duplas sobre regiões genéricas. Para integrais simples, a região a qual integramos é sempre um intervalo, ou seja, lá em integrais simples você trabalha dentro de um intervalo. Integrais duplas, nós trabalhamos sobre regiões retangulares. Agora é a ideia de nós trabalharmos integrais duplas sobre regiões genéricas. Ou seja, regiões desse tipo aqui, certo? Então, na aula passada, nós estudamos integrais duplas sobre regiões retangulares. Hoje vamos estudar integrais duplas sobre regiões genéricas, regiões desse tipo aqui, do tipo D. Certo? Então, primeiro passo, vamos supor que D seja uma região limitada. O que significa que D pode ser cercada por uma região retangular R, como mostra na figura aí. Então, perceba que o primeiro passo é você cercar, certo, a região D por uma região retangular. Beleza? Então, o primeiro passo é esse. Assim, você vai estar definindo uma nova função que eu vou estar chamando de f, com domínio R por f de xy igual a... Ela vai coincidir com a funçãozinha f de xy se xy está em D, e ela vai ser igual a zero se xy está em R, mas não está em D. Vamos chamar isso aí de 1. Beleza, pessoal? Se a integral dupla de f sobre R existe, então vamos definir a integral dupla de f sobre a região genérica D por integral dupla dessa região genérica D, f de xy d de A, como sendo igual a integral dupla da região R de f, xy dA, onde f é dada pela equação 1. Foi a equação que foi vista agora há pouco. A definição 2, ela tem sentido porque é retangular. E, portanto, a integral dupla de uma região retangular ela já foi trabalhada nas aulas anteriores, certo? Com vocês. O procedimento usado ele é razoável porque os valores de f são zero quando xy está fora do conjunto D. E, portanto, ela não vai contribuir em nada para o valor da integral. Isso significa que não importa qual retângulo tomado R, o importante é que ele contenha a região genérica D. Beleza, pessoal? No caso em que f de xy é maior ou igual do que zero, podemos ainda interpretar essa região dupla, dessa região genérica f de xy dA, como o volume do sólido, que está acima de D e abaixo da superfície, como mostra o gráfico a seguir. Você pode constatar que isso é razoável comparando os gráficos de f e f, tanto na figura 3 e 4. Lembrando que a integral dupla dessa região retangular R é o volume que está abaixo do gráfico F e acima dessa região. Tá aí, ó. Se você observar certos dois gráficos aí, você quer calcular o volume que está acima de D e abaixo dessa superfície. Se você observar, o que foi que a gente fez? A gente pegou simplesmente essa região D e cercamos ela por quê? Por uma região retangular. E aí fica mais simples calcularmos o volume desse sólido. Por quê? Porque esse assunto ele foi visto nas aulas anteriores. A figura 4 mostra também que f provavelmente tem uma descontinuidade nos pontos de fronteira de D. Apesar disso, se f for contínuo em D e se a curva fronteira de D for bem comportada, então ela pode ser mostrada como sendo integral, dupla dessa região R, f xy dA, ela vai existir. Se ela existe, portanto, a integral dupla da região genérica também vai existir, certo? Então vamos agora verificarmos alguns tipos, certo? Nesse caso aqui, nós temos dois tipos. Temos o tipo 1 e o tipo 2.
O tipo 1, certo? Que é o que a gente vai começar a trabalhar aqui, perceba o seguinte. Uma região plana D é dita do tipo 1 se ela está contida entre o gráfico de duas funções contínuas de x, ou seja, se D for igual a xy, né, tal que x maior ou igual do que b, menor ou igual do que b, y maior ou igual do que g1 de x, menor ou igual do que g2 de x, onde g1 e g2 são contínuas em AB. Alguns exemplos desses tipos de regiões do tipo 1 estão mostrados nas figuras a seguir. Tá aí, ó, temos alguns tipos, certo? De regiões do tipo 1, certo? Tá aí. A ideia, certo, é você calculá-las, certo? Utilizando o quê? Integrais duplas. Como é que a gente vai fazer isso? Para você calcular, né, a integral dupla dessa região D, dessa funçãozinha f, quando D é do tipo 1, você vai escolher o quê? Uma região retangular, que foi o que a gente disse agora há pouco. Você escolhe uma região retangular R que contenha D, ou seja, você vai cercar toda essa região D por uma região retangular, certo? Logo em seguida, né, tomamos f, que é a nova função, que é a função definida lá na equação 1 que a gente verificou, né? Sendo que esse f vai coincidir com f em D, e f vai ser zero quando estiver fora de D, que quando ele estiver fora de D, isso não vai nos interessar em nada, certo? Então, aí, pelo teorema de Fubini, temos o quê? Que a integral dupla da região genérica dessa função f, ela vai ser igual à integral de a a b, integral de g1 de x, g2 de x, certo? F de x, y, dy de x. Observe que f ela vai ser igual a zero quando y for menor do que g1 de x ou y maior do que g2 de x. Nessas condições, ela está fora de D. Se ela está fora de D, ela não vai nos interessar em nada, certo? Perceba que f vai coincidir com f. Então, se você observar, ó, a integral de c a d de f de f com relação a y é igual à integral de g1 de x a g2 de x, de f de xy dy, que ainda é igual à integral de quem? De g1 de x a g2 de x, de f de xy d de y. Isso por quê? Porque f é igual a f. Isso quando y for maior ou igual do que g1 de x e menor ou igual do que a g2 de x. Ou seja, quando ela estiver dentro da região retangular R. Daí, né, temos a definição. Se f é contínuo numa região D do tipo 1, onde D é dado dessa forma, x maior ou igual do que A, menor ou igual do que B, y maior ou igual do que g1 de x e menor ou igual do que g2 de x, então a integral dupla dessa região D, ela é dada como sendo igual à integral de A a B, integral de g1 de x, g2 de x, f de x, y, dy, dx. Observação. A integral ao lado direito de 3, né, que foi vista agora, é uma integral iterada, que foi assunto também visto nas nossas aulas anteriores. Semelhantes, né, que foi dito, né, exceto que na integral de dentro, enxergamos x como uma constante, certo? Não só em f de x, y, mas também nos limites de integração. Beleza, pessoal? E temos agora o tipo 2. Então, é o mesmo processo que foi feito anteriormente, a gente vai fazer, só que agora é o tipo 2. Ó. Vamos considerar, né, regiões planas do tipo 2 como sendo, ó, D igual a xy, tal que y maior ou igual do que c, menor ou igual do que d, e x maior ou igual do que h1 de y, menor ou igual do que h2 de y, onde h1 e h2 contínuas. Então, tá aí dois exemplos, né, de regiões genéricas do tipo 2, certo? Tá aí os exemplozinhos, certo? Daí, usando o mesmo método que usamos para estabelecer 3, podemos mostrar a seguinte definição, né? Que a integral dupla da região D, utilizando o tipo 2 agora, vai ser igual à integral de CAD, integral de H1Y, H2Y, f de x, y, dx, dy, onde D é uma região do tipo 2, dada pela equação 4, né? Lembrando que, nesse caso, aí você integra primeiro com relação a x, y sendo constante, certo? E aí você chega ao seu resultado. Por exemplo, eu quero que você determine
o volume do sólido que está contido, né, abaixo do paraboloide Z e acima da região D, no plano XY, limitada pela reta e pela parábola. Tá aí. Quando você desenhar isso aí, certo? Temos aí a figura 1, que é do tipo 1, e temos a figura 2, que é do tipo 2. Se você fizer, tanto faz você escolher 1, como você escolher o 2, certo? O resultado é o mesmo. A única coisa que devemos ter cuidado é que às vezes você consegue fazer uma e a outra ela torna-se um pouco complexa, certo? Então é bom a gente verificar, quando você estiver verificando questões desse tipo, verificar a melhor forma, né? Qual que você vai usar, se é a do tipo 1 ou a do tipo 2, certo? Eu vou fazer o exemplo 1, né, que é a do tipo 1, e vou deixar o exemplo 2 para que vocês resolvam, né, como exercício, certo? Então, resolvendo a 1, certo? Que é a do tipo 1, certo? Você vai ter o quê? A integral, certo? Dessa região aí, perceba que D, certo? Se você observar ela aí, certo? Perceba que D, ela vai de 0 a 2, né? E Y vai de quem? De x ao quadrado a 2x. Então, o volume desse sólido, né, vai ser igual à integral de 0 a 2, integral de x ao quadrado 2x, da função x ao quadrado mais y ao quadrado dy dx. Desenvolvendo tudo isso aí, lembrando que isso aqui nada mais é do que uma integral iterada. Você resolve o que está dentro com relação a y, x constante, e depois desenvolve com relação a x. Chegando aqui, resultado, a 216 sobre 35. Na figura 2, que é do tipo 2, você pode resolvê-la tranquilamente, que o resultado ele vai ser o quê? Vai ser o mesmo. Ou seja, vai ser 216 sobre 35. Beleza, pessoal? Assim a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Valeu e obrigado.